Pai querido, em nome de Jesus, recebe agora, Senhor, aqueles que se chegam a Ti, arrependidos pelos seus pecados, e também aqueles, Senhor, que estavam parados, estavam cabisbaixos, se sentindo derrotados. Nós, em nome de Jesus, te pedimos agora, Senhor, aviva, Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a Tua obra no nosso meio. Ó Deus, aviva essas pessoas que estão nos ouvindo, ajuda-os. Ó Pai, ajuda a igreja, Senhor, a desenvolver um projeto missionário. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a acordar para a obra grandiosa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Alegrai com se arraigo termas, ó força e cassia mexerem. A alegria do Senhor é a nossa força. Prossiga, desenvolva a obra de Deus. Faça a obra de Deus com amor, com carinho. Faça a obra de Deus com prazer, com ânimo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, e te pedimos que abençoe essas vidas, Senhor, que toque poderosamente nessas vidas, que reavive, Senhor, essas vidas, para que eles possam fazer a Tua obra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário. Texto áureo aí para completar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Verdade prática. Número 2, para completar. A verdadeira profecia liberta o povo da indiferença e do comodismo espiritual. Número 3, dentro do comentário da introdução. Quantos anos se passaram desde os tempos da profecia de Joel até Ageu? Passaram-se então mais de 300 anos. Número 4. Quais os problemas reinantes agora entre os judeus? A indiferença, a mornidão e o comodismo espiritual dos judeus em relação à obra de Deus. Parte 1, o livro de Ageu. Pergunta número 5. Qual o contexto histórico do livro de Ageu? Complete. No livro de Esdras encontra-se o relato das primeiras décadas do período pós-exílio. O rei Ciro da Pérsia baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Pouco tempo depois, a primeira leva dos hebreus partiu da Babilônia de volta para Judá. Ciro reinou até 530 a.C., ano em que faleceu. Cambises, identificado na Bíblia como Artaxerxes, Esdras 4, 7 a 23, reinou em seu lugar até 522 a.C. Este, por dar ouvidos a uma denúncia dos vizinhos invejosos e hostis a Judá, decidiu embargar a construção da casa de Deus em Jerusalém. Veja Esdras 4, 23. Após a morte de Cambises, Dario Estaspes assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C., e autorizou a continuação da obra do templo. Ele é citado nas escrituras sagradas simplesmente como Dario. Veja Esdras 6, 1, 12 e 13. Número 6. Como era a vida pessoal de Ageu? Não há, além do profeta, outro Ageu no Antigo Testamento. O seu nome aparece 9 vezes na profecia e 2 no livro de Esdras. Esdras 5, 1 e 6, 14. Ageu foi o primeiro profeta a atuar no pós-exílio. Seu chamado ocorreu cerca de 2 meses antes de Zacarias receber o primeiro oráculo. No ano segundo do rei Dario, em 520 a.C. Veja aí capítulo 1, combina com Zacarias 1. O fato de Ageu apresentar-se como profeta, veja versículos 1, 3, 12 e 2, 1 e 10, demonstra que os contemporâneos reconheciam-lhe o ofício sagrado. Número 7. Quem era Zorobabel? A profecia de Ageu foi dirigida a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Sob a sua liderança e a do sacerdote Josué, ou Jesua, filho de Josadaque, os remanescentes judeus retornaram da Babilônia para Jerusalém. Veja Esdras 2:2, Neemias 7:6, 7 e também 12:1. A promessa divina dirigida a Zorobabel é messiânica. Veja capítulo 2, versículo 21 a 23. Sendo que a própria linhagem messiânica passa por ele. Veja Mateus 1:12, Lucas 3:27. Dessa forma, Jesus é o filho de Davi, mas também de Zorobabel. Número 8. Apenas Ageu apresenta com tamanha precisão as datas do recebimento dos oráculos. Quando foram entregues os 4 oráculos do livro de Ageu, então o primeiro foi entregue no 6º mês, no primeiro dia do mês de hebraico de Elu, 29 de agosto. O segundo, no 2º mês, ao 21º do mês de Tisrei, 17 de outubro. O terceiro e o 4º oráculos vieram no mesmo dia, o 24º dia do mês 9º, mês de Quisleu, 18 de dezembro. Número 9. Qual a estrutura e mensagem do livro de Ageu?
Então o livro consiste de 4 curtos oráculos. A revelação foi dada diretamente por Deus. O tema do livro é a reconstrução do templo. Dos 38 versículos divididos em 2 capítulos, 10 falam da casa de Deus em Jerusalém. Em o Novo Testamento, Ageu é citado uma única vez. Aí capítulo 2, versículo 6 do livro de Ageu combina com Hebreus 12, 26 e 27. Parte 2, responsabilidade e obrigações. Número 10. Qual foi a desculpa do povo para não continuarem a construir a casa de Deus? Então Ageu inicia a mensagem com a fórmula profética que aponta para a autoridade divina. O povo em débito que estava com o Eterno, em vez de reivindicar o decreto de Ciro para continuar a construção do templo, usou a desculpa de que não era tempo de construir. Por isso o Senhor evita chamar Judá de meu povo, referindo-se a eles como este povo. Em outras palavras, Deus não gostou da desculpa da nação. Veja Jeremias 14, 10 e 11. Número 11. Como se deu a inversão de prioridades quanto à dedicação do povo judeu após o seu retorno do exílio? Então o oráculo volta a dizer que a palavra de Deus veio a Ageu. ênfase que demonstra seu discurso do profeta uma mensagem advinda diretamente do Senhor que, inclusive, trouxeram Judá de volta a Jerusalém para construir a sua casa. Mas o povo preocupou-se mais em morar nas casas forradas, enquanto que o templo, cujo embargo havia ocorrido há 15 anos, continuava em total abandono. Os judeus negligenciaram uma responsabilidade que, através do rei Ciro, o Altíssimo lhes atribuíra. O desprezo pela casa do Altíssimo representa o gesto de ingratidão do povo judeu. Veja o reverso disso em Davi, segundo de Samuel 7:2. Capítulo 12. Como Deus faz aí um convite à reflexão? No versículo 5, vemos um apelo à consciência e ao bom senso, pois é o próprio Deus quem fala. Tal exemplo mostra que devemos parar e refletir, avaliando a situação à nossa volta, percebendo inclusive o agir do Senhor. Parte 3, exortação divina. Número 13. Qual era a situação econômica e por que havia essa situação entre o povo do pós-exílio? Então, o profeta fala sobre o trabalhar, o comer, o beber, o vestir, como necessidades básicas, pois garantem a dignidade do ser humano. Mas temos aqui um quadro deplorável da economia do país. A abundante semeadura produzia muito pouco. A quantidade de víveres não era suficiente para saciar a fome de todos. A bebida era escassa, a roupa de baixa qualidade e o salário não tinha a bênção de Deus. Tudo isso por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa. Era o castigo pela desobediência. Era o resultado da ingratidão do povo. Número 14. Qual a solução apresentada por Deus para que o povo fosse abençoado, através de quem foi dada e qual a reação do povo? Então nem tudo estava perdido. Deus enviou Ageu para apresentar uma saída ao povo. O profeta deveria levar adiante o compromisso assumido com Deus, subir ao monte, cortar madeira e construir a casa de Deus. Fazendo isso, o Senhor se agradaria de Israel e o nome do Eterno seria glorificado. Não era comum o povo e as autoridades acatarem a mensagem dos profetas naqueles tempos. Osés e Jeremias são exemplos clássicos disso, mas aqui foi diferente. O Espírito Santo atuou de maneira tão maravilhosa que ocorreu um verdadeiro avivamento e a construção do templo prosseguiu sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Número 15. O que fez o rei Dario em relação à construção do segundo templo? Então, na Pérsia, o novo rei Dario Estáspes pôs fim ao embargo. Ele colheu ofertas para a construção e deu ordens para não faltar nada durante o andamento da obra. Ele ainda pediu oração ao povo de Deus em seu favor. Número 16. Quando foi finalmente inaugurado o segundo templo? Houveram mais templos em Jerusalém? O templo foi inaugurado em 516 a.C., no 6º ano de Dario. Esse é o segundo e o último templo de Jerusalém na história dos judeus. Agora a nossa conclusão, número 17 para completar. A lição de Ageu tem muito a ensinar-nos. Não devemos encarar a nossa responsabilidade e compromisso como fardos pesados, mas recebê-los como algo sublime. É honra e privilégio fazer parte do projeto e do plano divinos, mesmo em situação adversa. Assim somos encorajados por Jesus a atuar na seara do Mestre, a fim de que a nossa luz brilhe diante dos homens e Deus seja glorificado. Mateus 5,16. Glória a Deus. Aleluia.